A gente vai entender agora quais são os cuidados necessários para evitar problemas mais sérios com a visão, especialmente em crianças, né? Porque elas não têm tanta noção. Por isso a gente vai conversar agora com a oftalmologista, a doutora Débora Ribas, que veio aqui para nos ajudar a entender isso. Muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Grazi, agradeço o convite. Doutora, a gente viu aí, né, pelo próprio depoimento dos alunos, né, desses jovens e também de crianças, né? Quais são os sinais importantes que a gente deve ficar atento para a necessidade de usar óculos? Então, o que a gente sempre orienta é ficar atento em uma criança que se queixa de dor de cabeça, que se aproxima muito do material escolar ou até das telas em casa para prestar atenção. Só que talvez mais importante do que isso seja não esperar por esses sinais, né? A recomendação da comunidade oftalmológica é que as famílias levem as crianças para um exame oftalmológico de rotina pelo menos uma vez por ano, mesmo que elas não tenham queixas. Essas crianças são um pouquinho maiores, mas às vezes uma criança muito pequenininha, ela não tem noção de que está enxergando ruim, ela não consegue associar a dificuldade que ela sente na escola ou até de interação com algum problema visual. Qual é a idade, a partir de qual tempo de vida já se pode consultar um oftalmologista? Quando a criança nasce, na maternidade ela já passa por uma avaliação dos olhos, né? Um teste do olhinho que a gente fala, isso acontece na maternidade. Se nesse teste está tudo bem, a sugestão é que dentro do primeiro ano de vida, essa criança já passe por uma avaliação. E isso vai ser avaliado o fundo de olho, se esse olho foi bem formado, né? A gente já consegue ter uma série de informações aí. A partir de então, se essa criança estiver bem também, pelo menos uma vez por ano, ela já pode passar por consulta oftalmológica, mesmo que ainda não fale, que ainda não informe, existe uma forma da gente fazer uma consulta e entender se a saúde dos olhos está em dia. Inclusive, bem por isso, por ela não falar e por ela não ter, né, essa formação, ela não sabe dizer se ela está enxergando bem ou não, porque é diferente de um adulto que já conhece, né, já consegue discernir de uma coisa ou outra. Então, aí é que está mesmo a importância, independentemente da idade. Exato, Grazi. Então, assim, a criança, mesmo quando ela já informa, mesmo uma criancinha maior de 4, 5, 6 anos, né, na idade escolar, às vezes ela não tem ideia de que aquilo que ela enxerga é borrado, ela não tem uma referência. Então, no teste é que ela se dá conta. E muitas vezes os pais falam, poxa, mas minha filha já está escrevendo, desenha super bem, pinta na linha, encontra a formiguinha no chão, mas isso não necessariamente é uma visão perfeita. A gente precisa realmente testar, até para saber se ela enxerga bem com os dois olhos, se não tem nada aí por trás, para poder estimular o desenvolvimento saudável da visão dessa criança. E como falasse agora há pouco, as telas, né? As crianças estão cada vez mais conectadas a celular, a tablets, a televisão mesmo. Isso também prejudica? Prejudica bastante, especialmente no público infantil. A gente sabe que essa exposição precoce e excessiva às telas interfere no desenvolvimento do globo ocular. Esse globo ocular ele tende a crescer mais rápido e isso aumenta muito a chance dessas crianças desenvolverem miopia e terem uma miopia progressiva, ou seja, na idade adulta, uma miopia muito mais alta do que aquilo que é determinado geneticamente. Então, existe sim uma preocupação muito grande nesse sentido. E aí fica a dica, quanto menor a tela e quanto mais próxima do rosto, mais prejudicial. Então, o que a gente sempre orienta as famílias é evitar, lógico, ao máximo, especialmente obedecendo aí as faixas etárias, mas se precisar expor a tela, quanto maior e mais distante, menos nocivo. Muito bem, então ficam essas as dicas aí também para os pais, né? Visita ao oftalmologista uma vez por ano, evitar aí a questão do uso de telas, tudo isso e muito mais, certo? Exato, é isso aí. Muito bem, então essa é a doutora Débora Ribas trazendo esses esclarecimentos para a gente, né? O que com certeza ajuda muita gente, porque agora a volta às aulas é bem importante. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço.